Você sabe definir o que é uma proposta indecente? Calma. Nós podemos aplicar isso de várias formas na nossa vida. Quando nós pensamos no contexto profissional, nós podemos dizer que a proposta indecente ela chega até nós oferecendo uma vantagem momentânea em troco de abrirmos mãos de um conceito ético e moral para que ganhemos ou galguemos alguns degraus ali dentro da empresa, naquele contexto profissional que estamos inseridos. Uma proposta indecente chega, às vezes, de maneira suave, de maneira sutil, e quando você percebe, você tem diante de você uma grande oportunidade de testemunhar do Senhor ali onde você está. Quando nós pensamos no relacionamento interpessoal, uma proposta indecente ela pode surgir através de um convite amoroso, através de um convite de amizade, de uma proposta de amizade, através no formato de influência, para que você faça parte de um grupo, para que você se adeque a esse grupo, um grupo às vezes conhecido, um grupo às vezes respeitado, mas que você tem, na contramão disso, abrir mão também de alguns princípios e valores, para que você seja aceito naquele ambiente, naquele grupo, por determinadas pessoas. Essa é uma das táticas mais antigas do inimigo. E olha, tem muita gente caindo nisso ainda hoje. Tem muita gente abrindo mão dos seus valores para serem aceitas em determinados ambientes. Tem muita gente abrindo mão, não diria talvez abrir mão, mas camuflando a sua fé para ser aceita num determinado ambiente, aonde ela se revela em quem crê, como pensa a respeito das coisas que ali defendem, será criticada, será colocada de lado e às vezes não tem condição de suportar isso. Enfim, acaba cedendo àquele grupo, àquelas práticas e acaba afastando-se do Senhor. Na vida espiritual, uma proposta indecente, nós podemos considerar que é toda tentativa de mudar aquilo que Deus já estabeleceu e que não é negociável. Toda proposta que chega para nós, que vai contrário àquilo que Deus já estabeleceu, e aqui vale dizer que princípios e valores bíblicos não são negociáveis. Portanto, toda vez que você é colocado à prova dentro daquilo que Deus colocou e estabeleceu para a sua vida, você tem a oportunidade de testemunhar a respeito de quem você é, do Deus que você serve e da importância que ele tem na sua vida. Nós veremos isso na mensagem de hoje. O livro de Êxodo, ele narra a história do povo de Deus, quando Deus chama Abraão aos seus 75 anos, lhe faz promessa que dele faria uma grande nação. Assim acontece, 25 anos depois, Deus dá a Abraão o filho da promessa, não vamos entrar em detalhes aqui, são muitas coisas. Começa então a crescer uma geração, esse filho tem filhos, e começa aquela geração crescer, o tempo passa, a família cresce, vem a fome sobre a terra, a nação do Egito, que era governada por um homem servo do Senhor José, recebe aquela parte da família de Israel, que originou-se em Abraão, recebe no Egito, por conta da fome, abriga 70 pessoas que chegaram ali naquele período. 430 anos depois,
aquele povo tem a ordem de sair daquele ambiente de escravidão, de opressão e caminhar na direção de uma terra que Deus havia preparado para eles. O tempo no Egito, que durou 430 anos, foi o tempo que Deus usou para forjar, para formar o seu povo. Foi o tempo que Deus usou para, de certa forma, construir uma nação. E aquelas 70 almas que entraram 430 anos antes, saem depois com quase 3 milhões de pessoas. Mas esse aqui é o ponto da mensagem de hoje. Para essa saída, ou para que essa saída acontecesse, Deus levanta um libertador. Esse libertador chama-se Moisés. E Moisés morava no deserto. Então Deus diz a ele: Moisés, saia do deserto agora, volte para o Egito, lugar de onde você fugiu 40 anos atrás, porque matou um egípcio que maltratava um israelita. Você vai agora bater na porta de Faraó e vai dizer para ele: olha, o Senhor manda que você deixe o seu povo ir. Moisés, meio que incrédulo, diz para o Senhor: como assim, Senhor? Faraó não vai nem me receber, eles vão acabar comigo quando eu voltar no Egito. Não, você vai dizer que o eu sou te mandou. E assim aconteceu. Moisés, então, se aproxima de Faraó e no capítulo 8, no verso 1, nós encontramos a seguinte mensagem. Depois o Senhor, Deus, disse a Moisés: vá falar com Faraó e diga que o Senhor está dizendo a ele o seguinte: deixe o meu povo saia do país a fim de me adorar. Faraó ouviu de Moisés esta expressão, esta fala algumas vezes. Mas para cada uma delas, Faraó fez uma proposta indecente a Moisés. E essas propostas de Faraó, irmãos, elas tinham um objetivo só: enganar o povo e mantê-lo cativo no Egito. E eu quero que você pense nesse contexto, Faraó, a figura do Faraó como a figura do inimigo das nossas almas, Satanás. Quero que você pense no Egito como o mundo que nos cerca. E quero que você pense no deserto como um lugar de adoração. Moisés se aproxima então de Faraó. E no capítulo 8, verso 25, só para você acompanhar, não precisa buscar para ler, nós vemos a primeira proposta que Faraó fez ao povo, através de Moisés. Quando recebe o recado de Deus, Faraó responde: não vá, fique. Vão oferecer sacrifícios a Deus, mas não saiam do país. Esta foi uma das respostas de Faraó a Moisés. Ofereçam sacrifício ao Senhor, adorem ao Senhor aqui no Egito mesmo. Vocês podem levantar altares ao seu Deus aqui no mundo mesmo. Vocês podem continuar suas práticas aqui nesse mesmo ambiente, agora adorando o seu Deus. A princípio, esta proposta parecia acolhedora. E geralmente, propostas indecentes momentaneamente parecem vantajosas, trazem consigo algumas facilidades. Afinal, isso evitaria uma logística tremenda de quase 2 milhões e 500 mil pessoas, 3 milhões de pessoas, saindo de um ambiente para o outro para adorar. Parecia vantajoso. Mas atenção, igreja. Toda vantagem proposta por Satanás
é enganosa. Toda proposta aparentemente boa é um laço para manter o homem nos seus domínios. Esta era a estratégia de Faraó com o povo de Deus no Egito. O Egito era o seu território. Esta ainda é hoje, queridos, a mesma estratégia usada por Satanás para prender aqueles que estão sob o seu domínio, onde eles estão. Ele tenta convencer as pessoas de que podem entrar na igreja, podem cultuar na igreja, sem precisar romper com os seus esquemas do mundo, sem precisar romper com os seus costumes do mundo, sem precisar romper com suas antigas práticas. Fiquem aqui mesmo. Podem ir ali, podem ir acolá, vão cantar, vão adorar, vão orar, vão ofertar, vão fazer isso, vão fazer aquilo, mas volte. O lugar de vocês é esse ambiente. Por engano. Ele tenta convencer as pessoas que basta colocar uma máscara de santidade que a vida muda. Fique tranquilo. Você estando lá, todo mundo vai saber que você é crente. Por engano. A igreja está cheia de gente que vai para o inferno. É duro. E não sou eu que digo isso. É o Senhor que diz isso. Muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome fizemos tantas coisas. E Jesus vai dizer: não conheço vocês. Porque quem sonda o coração é o Senhor. Não caia nas falácias do inimigo, querido. Ele tenta convencer as pessoas que podem ser salvas sem passar pelo novo nascimento. Ele tenta convencer as pessoas que o céu é um lugar de amor, feito por um Deus de amor, que não vai punir aqueles que não entenderam a mensagem da cruz. Por engano. A porta é estreita, disse Jesus. A porta é estreita. E só entra por ela aqueles que confessarem Jesus com sua boca depois de crerem com seu coração. Sabe o que Faraó estava propondo para Moisés e o seu povo naquele momento? Adoração sem vida. Você pode estar lá, mas seu coração não precisa estar. Faraó estava prometendo ou colocando, propondo para o povo naquele momento ritual sem conversão. Com a boca vocês me honram. O Senhor já reclamava disso com o seu povo, ou viria a reclamar séculos depois. Com a boca vocês me honram, mas o coração está longe de mim. Faraó estava propondo a Moisés e ao povo aparência sem verdadeiramente novo nascimento, sem verdadeiramente uma transformação profunda, com uma intenção única, queridos: impedir que o povo adorasse a Deus verdadeiramente. Essa era a estratégia de Satanás. Então Moisés responde àquela primeira proposta indecente, dizendo assim: não convém que façamos assim. Não convém que façamos assim. É fácil dizer isso, irmãos? Não. É preciso ter convicção. É preciso saber em quem crê de fato. É preciso ter experiência com Deus. É preciso ter uma fé fundamentada no Senhor, senão você cai. Senão você não resiste.
senão você cede, senão você considera pensar naquilo que está sendo colocado diante de você. E da mesma forma hoje, assim como Moisés fez no passado, nós precisamos, queridos, rejeitar firmemente as propostas indecentes do inimigo para as nossas vidas. Não basta apenas levantar altares a Deus dentro do Egito, que simbolizam o mundo. É preciso sair do Egito. É preciso deixar o mundo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não basta apenas comparecer diante do Senhor, se estivermos comprometidos com o Egito. Não basta. É preciso romper. Deus quer rendição total a Ele. Deus quer um coração inteiro entregue a Ele. Não basta fazer parte apenas da multidão dentro do Egito. Nós precisamos fazer a diferença. Onde Deus nos colocou, onde Deus nos chamou para estar. Fique por aqui. Esse ambiente é o seu lugar. Quando Satanás disser, querido, não vá, fique, você precisa responder que você vai porque é melhor adorar a Deus verdadeiramente, integralmente, do que viver com o coração dividido nesse tempo. E então a conversa continua, a negociação continua. E Moisés agora, no capítulo 28, depois de voltar a falar com o faraó, o Senhor mandou que você deixasse o seu povo ir. O faraó então responde: então vá, mas não vá muito longe. O texto do capítulo 28 diz assim: eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor seu Deus no deserto, mas não se afastem muito. O faraó, que até então castigava o povo com açoites, com uma vida dura, agora quer relacionamento. Vá, mas não vá muito longe. Não se afastem muito. As portas do Egito estão abertas para vocês. Não se afastem muito. Nós precisamos manter o vínculo que temos hoje. Não podemos cortar as raízes que existem entre nós há mais de 400 anos. A ideia de Faraó, queridos, de vá, mas não vá tão longe, vá, mas volte, vá, mas não vá definitivamente, ainda é uma ideia muito clara hoje diante de nós. O inimigo também se coloca diante de nós nesse mesmo formato. Ele sugere que nós podemos manter a comunhão com o Egito, com o mundo, mesmo desejando servir ao Senhor, mesmo sabendo que o certo que Deus quer da minha vida é uma vida completamente entregue a Ele. Ele continua sugerindo que nós podemos matar saudades dos tempos antigos sempre que quisermos. Vá, mas não vá muito longe. Aqui é o seu ambiente, aqui é a sua casa. Vá, mas você não precisa se desconectar completamente do Egito. Vá, mas volte. A sugestão de Faraó aqui, queridos, é que o povo pudesse viver em duas realidades distintas, portanto, com o coração dividido. Mas a Bíblia diz que é impossível servir a dois senhores. Embora muita gente, durante a história e ainda hoje, tenha tentado fazer isso. É uma pessoa aqui e uma pessoa fora daqui. É uma pessoa em casa, é uma pessoa fora de casa.
É um servo de Deus na igreja, mas um salafrário que não paga ninguém lá fora. É um servo de Deus na igreja, mas um fofoqueiro miserável que vive falando mal dos outros por aí. É um servo de Deus na igreja que não perdoa, que fala mal, que maltrata pessoas lá fora. As pessoas não veem, mas o perigo está naquele que julga todas as coisas, naquele que conhece a intenção dos corações. A ele nós prestaremos contas. Não adianta, queridos, tentar estabelecer uma vida dupla. Não adianta tentar manter conexão com o mundo e com o Senhor. Não adianta tentar viver esses dois paralelos, você não conseguirá. E para piorar, todo tempo, todo investimento, tudo aquilo que você tentar será perdido, porque Deus não aceita um coração dividido. Sobre isso, o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 39, diz assim: nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos. Nós somos daqueles que creem e são salvos. Quando você tiver uma proposta de voltar para práticas antigas, lembre-se dessa palavra. Nós não somos daqueles que voltam e são destruídos. Nós somos daqueles que caminham, que creem para a salvação das suas almas. Não existe a menor possibilidade, irmãos, de sairmos para adorar a Deus no deserto e voltarmos para o Egito. Não existe a menor possibilidade de estar na igreja e de viver uma vida compactuando com os valores e os costumes desse mundo. Não existe a menor possibilidade de gritarmos para o mundo que somos filhos de Deus, se não nos desapegarmos das práticas e dos costumes desse mundo. Por isso, Paulo suplica à igreja de Roma no capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. E não se conformem com esse mundo, mas transformai-vos, não o mundo, mas a si mesmos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam ser capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Durante seu ministério, sob um coração dividido, Jesus disse assim: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que sai do Egito para adorar ao Senhor e sente saudades do Egito e pensa no Egito e deseja voltar para o Egito é apto para estar diante do Senhor. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 2, ele traz um dos textos mais claros da palavra de Deus, quando o assunto é conhecer o Senhor, experimentar do Senhor e desejar afastar-se do Senhor. Ele diz assim, 2 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 20. Portanto, depois de ter escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outras vezes envolvidos e vencidos por elas, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se dele.
Desta sorte ou deste modo, sobreveio-lhes o que um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Se você deseja sair do Egito para adorar ao Senhor, faça isso com todo o seu coração, querido. Mas não queira voltar, porque o Senhor abomina aqueles que assim o fazem. Faraó insistia com Moisés. E agora, no capítulo 10, nós temos ainda mais uma proposta dele. Quando Moisés, mais uma vez, dá o recado do Senhor e as pragas caindo. A cada encontro de Moisés com Deus, pragas caíam do céu. A cada negativa de Faraó, pragas caíam do céu. E agora, em mais um encontro, Faraó aparece com uma estratégia diferente. Deus diz: Faraó, o Senhor mandou você deixar o seu povo ir. Então Faraó diz assim: vá, mas não leve todo mundo. Interessante essa estratégia dele, né? Vão os homens, os mais experientes, os mais velhos, mas deixem as mulheres, as crianças e os seus animais no Egito. Faraó faz mais uma proposta. E com isso ele está dizendo o seguinte: o lugar dos jovens, o lugar da geração nova, não é adorando a Deus, é ficando no Egito. O lugar da nova geração, o lugar da turma que é forte, da turma que é o futuro da nação, não é adorando a Deus, é servindo no Egito. Nós vemos algo muito parecido com isso hoje. Se nós olharmos para a vida da igreja, nós vemos um povo mais experiente, mais comprometido com aquilo que é do Senhor, porque foi um povo que cresceu aprendendo com Deus, sendo ensinado nos caminhos do Senhor. Nós vemos, porém, uma geração nova surgindo por aí, com muitas coisas ao seu redor, com muitas possibilidades ao seu redor. E aqueles que não conseguem entender a importância dessa geração e o mal que ela está sofrendo, a guerra que ela está que a está cercando, o tanto de setas que tem vindo sobre elas, não conseguem entender o tamanho da luta que está sendo travada, querido. Deixe os jovens, deixe essa geração nova aqui no Egito. Eles não precisam conhecer o seu Deus. É triste. Naquele momento, o faraó propôs que as famílias fossem divididas. Faraó propôs que nem todos precisavam conhecer, adorar e celebrar o Senhor. Faraó propôs que a adoração ela pode ter representantes. Olha, o pai está indo, a mãe e o filho ficam. Os mais velhos estão indo, os mais novos ficam cuidando daqui das coisas que ficam para trás. Que engano, irmãos. Jovens, veja o que a palavra do Senhor diz a seu respeito. João escreve na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 14, eu vos escrevi porque vocês são fortes, e a palavra do Senhor permanece em vocês, e vocês têm vencido o maligno. A estratégia do inimigo
é minar a força daqueles que são fortes, é minar o potencial daqueles que Deus quer ainda mais usar para a glória do seu nome. Vão os mais experientes, deixem os mais velhos, os mais novos, deixem aqueles que representam a força do seu povo hoje aqui no Egito. Eles não precisam do seu Deus. Para você que é jovem, talvez se sinta fraco, talvez enfrente lutas e muitas tentações. Para você que pensa que às vezes não tem a experiência dos mais vividos, querido, você precisa olhar para o Deus que você serve e entender o tamanho da força que Ele colocou em você. E te digo mais, Deus te colocou exatamente onde você está para te usar da mesma forma que você é, com a força que Ele colocou em você, para que o nome dele seja glorificado. Não importa o que o inimigo tente fazer você entender, aprender ou até mesmo esquecer a respeito do Senhor. A força que está em você, quem colocou foi o próprio Deus. Vocês são fortes, diz o Senhor. Então a única opção que nós temos é sair na direção do deserto para adorar o nome do Senhor. Mas Faraó insistia. Sujeito que não desiste facilmente, e as pragas caindo sobre o Egito. E as pragas destruindo o Egito. E então, numa das últimas propostas, ele diz assim, olha, vá, mas deixe os seus bens no Egito. Vá, mas deixe os seus bens no Egito. Tá bom. Leve as crianças, leve as mulheres, mas deixe aquilo que pertence a vocês aqui. A partir do verso 24 do capítulo 10, nós lemos assim, Faraó dizendo a Moisés, vão e prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças. Esses podem ir. Mas Moisés contestou, tu mesmo nos dará os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor. Olha como ele termina. Os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado no Egito. Moisés não abre mão de levar consigo tudo aquilo que Deus os havia dado naquele tempo no Egito. Nenhum casco de animal será deixado. Irmãos, eu aprendo aqui que muitos querem adorar a Deus, deixando os seus bens no Egito, no mundo. Muitos querem adorar a Deus sem consagrar a Ele tudo que tem. Muitos querem adorar a Deus com parte daquilo que tem. Muitos querem adorar a Deus com reservas. E a Escritura é enfática em dizer que nós não podemos separar o culto que prestamos a Deus dos bens que possuímos, porque onde está o nosso tesouro, ali está também o nosso. É impossível separar. Ou nós consagramos tudo ao Senhor, ou a nossa adoração não faz qualquer sentido. Vá, Moisés, leva esse povo, Moisés. Mas você vai ter que deixar alguma coisa aqui comigo. E Moisés, não. Nenhuma unha será deixada. Nada ficará para trás. E mais, Faraó, até os animais que nós ofereceremos em sacrifício ao Senhor, vocês nos darão.
Moisés, de maneira ousada, diz a Faraó que a verdadeira adoração está em adorarmos a Deus com tudo aquilo que nós temos, com tudo aquilo que somos, reconhecendo que dele, por ele e para ele são todas as coisas. E as pragas caíam sobre o Egito. E aquela nação era devastada por conta do coração endurecido de Faraó. E o povo então entende que a melhor escolha para suas vidas era deixar aquela vida para trás, o Egito para trás, e caminhar em direção ao deserto, rumo a uma promessa de Deus para suas vidas. Meus irmãos queridos, é muito fácil traçar um paralelo entre essa história bíblica que nós acabamos de dizer, a nossa realidade hoje. Esse mundo que, na verdade, representa o Egito, que há muitos anos, às vezes, nos abriga, nos obriga, nos oprime, nos escraviza, é o que nós precisamos deixar para trás. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nós precisamos deixar essas práticas antigas, costumes antigos que às vezes nos acompanham desde a nossa meninice. Entraram 70 almas no Egito, saíram quase 3 milhões de pessoas. Você faz ideia de quanta gente nasceu ali, naquele ambiente? Pois é. Chega um determinado momento da nossa vida que nós precisamos escolher qual caminho seguir, a quem ouvir, se o Senhor ou se Faraó, personificado na pessoa do inimigo das nossas almas, que quer nos manter, sim, encurralados nesse mundo, que oferece uma paz passageira, uma alegria passageira, que promete, promete, promete muitas coisas boas, mas entrega decepção, prisão, tristeza e profunda dor na vida daqueles que não se permitem deixar esse ambiente e caminhar na direção do deserto, aonde Deus nos aguarda. Eu quero concluir essa mensagem falando a respeito das decisões que nós precisamos tomar em nossas vidas quando o assunto é relacionamento com Deus. Porque ela nos leva a pensar nisso, irmão. Quando o assunto é relacionamento com Deus, nós precisamos entender que somos chamados a tomar decisões nas nossas vidas em todo o tempo. Por isso, quando o inimigo te propuser um tipo de adoração que não exige mudança de vida, você precisa lembrar que adoração sem vida, ritual sem conversão, aparência sem novo nascimento não podem agradar a Deus. Quando o inimigo te propuser uma vida dupla, olha, você pode estar na igreja, precisa deixar suas práticas antigas. Você precisa se lembrar que a vida com Deus exige rendição total a Ele. Quando o inimigo tentar fazer com que você aproveite a sua juventude, vivendo o máximo que você pode,
com o máximo do seu potencial nesse tempo. Quando Ele te propuser fazer isso e deixar as coisas do Senhor como uma segunda possibilidade, lembre-se, você é forte, jovem. A força do Senhor está em você. E o melhor dos teus dias devem ser dedicados a Ele. Quando o inimigo te propuser consagrar apenas parte daquilo que você tem e continuar vivendo uma vida com o coração administrando aqui, administrando ali, você deve se lembrar que tudo aquilo que você tem pertence ao Senhor. Você é só mordomo. O Senhor só te confiou, querido. Por isso, a rendição tem que ser verdadeira. A adoração tem que ser com todo o coração. A saída do Egito precisa ser para nunca mais voltar. As coisas velhas precisam ficar para trás. As práticas antigas precisam ficar para trás. Mas a escolha, irmãos, a escolha ainda hoje continua sendo nossa. As propostas estão diante de nós. Para que isso? Para que isso? Para que isso? Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Mexer com Deus agora, perda de tempo. Ele é bom. Ele sabe o que você precisa. Ele vai cuidar de você. Não se preocupe com Deus, não. Faça aquilo que o seu coração desejar. Ouça o seu coração. Ah, como o inimigo sopra assim nos ouvidos das pessoas hoje. Ouçam o seu coração. Sabe o que a Bíblia diz a respeito do coração? Ele é enganoso, desesperadamente corrupto. Aquele que ouve o coração, querido, não sai do Egito. Aquele que ouve o coração dá ouvidos à sua própria consciência e aos seus desejos da carne. Que nós precisamos ouvir a voz do Senhor, que nos fala através do seu Espírito. Esta voz penetra nas nossas mentes e corações, fazendo-nos discernir qual é a vontade do Senhor para nós e nos convencendo do melhor lugar para estar, da melhor decisão a tomar. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureça os vossos corações. Vamos orar, feche seus olhos. Querido Deus, ó Pai, nós te louvamos, porque a tua palavra nos ensina sobre as estratégias do inimigo, sobre sua forma ardilosa de enganar corações ainda hoje. Por isso nós te pedimos no nome de Jesus, que nos faça compreender, ouvir e atender somente a tua voz. Perdoa-nos pelas escolhas erradas que tivemos até aqui. E nos ajude, ó Deus, para que cada decisão nossa a partir de hoje nos aproxime do Senhor e da tua vontade para as nossas vidas. Visita cada coração nesta hora, Pai, que recebeu a tua palavra. Se porventura há gente presa ainda no Egito, os costumes desse mundo, que essa seja uma noite de libertação, de decisão,
de escolha autêntica. Uma noite onde nós possamos nos encontrar verdadeiramente com o Senhor. Sonda, Senhor, o coração do teu povo. Tira quaisquer resquícios, quaisquer sentimentos, quaisquer desejos por coisas do passado, de um tempo que não conhecíamos o Senhor e que vivíamos longe do Senhor. Que o nosso coração, que a nossa alma tenha sede tão somente de Ti. Abençoa-nos, Pai. Guarda-nos e livra-nos do mal. Oramos assim no nome santo de Jesus. Amém.